Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado pela sua visualização, pelos seus comentários, pelo seu like. Se você está chegando hoje no canal, aproveite, se inscreva no canal, dá uma visitada aí que tem bastante conteúdo e durante toda a semana a gente renova conteúdo, acrescenta mais palestras, mais evangelho. Então, dá uma pesquisada aí que tem bastante coisa bacana. Vamos fazer o nosso canal crescer um pouquinho mais. A Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo 182. E se você quiser informações, dá uma ligadinha lá no 2606-6220, 2605-6865, para perguntar sobre os tratamentos, os horários, fazer o seu agendamento. A casa oferece diversos tratamentos e vai ser um prazer receber você lá na Casa dos Tarefeiros pessoalmente, tá bom? Bom, dados os nossos recadinhos, vamos começar a nossa palestra, o nosso bate-papo dos sábados de manhã, pedindo ao plano espiritual, ao nosso Mestre Jesus, a Deus e todas as fraternidades do bem e do amor, que nesse circuito de luz possa ir nos intuindo, nos auxiliando, para que essa conversa seja uma conversa de conscientização, de espiritualidade, de amorosidade e de sabedoria. Então, Senhor, se conosco, é em teu nome que nós damos início ao nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. Bom, e hoje vamos conversar um pouquinho, dando continuidade nessa sequência de palestras que a gente vem conversando durante as semanas, sobre o nosso querer, sobre a transformação interior, sobre as nossas buscas. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como que é que você está se transformando, está se modificando, está fazendo o seu processo evolutivo, o seu processo de reforma, como que está isso? Porque a vida, se a gente pensar, a encarnação ela é um processo dinâmico, né? Onde tudo ao nosso redor está em constante transformação. Desde as estações, os animais, as plantas, tudo sofre mudanças constantes. E a realidade nos convida a refletir sobre a nossa própria evolução, sobre a nossa própria transformação pessoal, que não é apenas um desejo, mas uma necessidade de todos nós que nos impulsiona a crescer, a acertar, às vezes, consequentemente, nas tentativas nos equivocar, mas certamente aguçando a nossa capacidade de se adaptar às circunstâncias que surgem durante o caminho. E para iniciar esse processo de transformação, é fundamental olhar para onde? Para o outro, para a vida lá fora, também para a vida lá fora, mas olhar para si mesmo, para o vosso interior, o interior de cada um de nós que abriga as nossas crenças, os nossos valores, as nossas emoções, mas também o que ajuda nesse processo de transformações é olhar naqueles anseios da alma, o seu potencial, aquilo que você que a gente falou tantas vezes, que o seu espírito, atualmente alma encarnada, anseia e quer seguir. E que muitas vezes a gente não dá voz ou não acredita o suficiente para realizar. Por quê? Ficamos na nossa pouca fé, ficamos muitas vezes nos nossos medos, nas nossas crenças limitantes, achamos que somos os últimos da fila, que não somos capazes, e, consequentemente, vamos protelando isso, deixando passar, e muitas vezes nos arrependemos de não ter feito, naqueles momentos, o que poderia, que nos cabia ser feito, por pura falta, às vezes, de fé em nós mesmos. O ato de acreditar, né,
é o primeiro passo para a transformação. E eu sempre falo assim: quando você vai reformar uma casa, e falando da minha profissão, por exemplo, primeiro você precisa querer, né? Às vezes a gente precisa e não faz, né? Só faz quando a gente realmente quer uma reforma. Às vezes está aquela pinturinha descascada, não sei o quê, e você precisa, você sabe que você precisa mudar porque está dando infiltração, mas às vezes você vai deixando para lá. Quando você decide que você quer mesmo, a sua mente ativa esse, né? Eu quero, vamos lá, vou fazer um projeto, vou estudar o que é possível ser feito, vou pintar, não sei o quê. Às vezes, nessa reforma, tudo aquilo que você planeja nem sempre sai como você queria, né? No meio do caminho, você pensava que era só uma infiltração, mas tem um vazamento, tem um problema estrutural, às vezes tem que mexer mais profundamente. E daí cabe o quê? Na nossa fé, eu sei o que eu quero uma casa melhor, eu quero uma reforma boa, se adaptar para fazer com que isso aconteça, né? Criar situações nos nossos potenciais para que a reforma seja feita. E eu estou dando esse exemplo que para mim é mais prático, mas eu estou falando de você. Muitas vezes, de nós, né? Muitas vezes a gente pensa e quer uma coisa e às vezes se frustra por a nossa não capacidade de se adaptar à situação. Porque às vezes o próprio plano espiritual, a vida, Deus está mostrando que assim, olha, você vai conseguir o que você quer, mas precisa aqui, ó, se adaptar nisso, precisa melhorar isso, precisa para conseguir isso, precisa dar uma aceitação. E a gente vai ficando temeroso ao falar assim, ah, no primeiro desafio, fala, ah, não vou fazer mais. Ah, não é para mim. Ah, que fé é essa, né? Que fé é essa em Deus, mas que fé é essa em nós, né? Que abdicamos ou desistimos dos nossos sonhos por um simples desafio, por um simples intempérie que vem acontecer. Será que todos nós vamos passar uma encarnação sendo as famosas crianças mimadas, que no primeiro não, ou no primeiro não é desse jeito, ou no primeiro puxãozinho de orelha você fala, bate o pé e fala assim, não vou fazer mais nada, vou cruzar os braços, ou vamos ficar sendo as eternas vítimas das circunstâncias, porque eu não sou bom o suficiente, eu não sou merecedor, eu estou pagando alguma coisa. Olha, é muito sério isso. Todos nós, se estamos reencarnados, eu acredito, e de acordo com a literatura, é porque Deus e o plano espiritual investiu muito, muito, para que nós chegássemos aqui e vencêssemos, para que nós chegássemos aqui e dessemos um passo adiante. Então, será que no planejamento inteiro que foi feito, estava previsto só sofrimento, só você se achar o último da fila ou não merecedor, ou está faltando habilidade e fé em nós de acreditar, arregaçar as mangas e fazer. A realização, ela tem que se criar por meio da fé e também por meio da nossa atitude, né? Para que isso se torne aquele círculo virtuoso, né? Quanto mais eu acredito, mais eu faço, quanto mais eu faço, mais eu recebo, mais eu acredito e continuo fazendo, evoluindo. Então, é nesse aspecto que eu acho que nós poderíamos dar uma melhoradinha para acompanhar as transformações planetárias e se a gente quer chegar lá no tal do mundo de regeneração. Então, pensa nisso. Mas para falar um pouquinho mais disso, eu vou chamar o meu amigo Carlos. Vamos lá, Carlão? Bom dia, Fabinho. Bom dia, Ronaldo, Maurício, pessoal que nos assiste. É interessante isso, porque, e você entrou já na questão planetária, porque justamente o que muitas vezes nos paralisa é que nós vivemos hoje um momento muito singular, enquanto cosmos, enquanto planeta, enquanto espírito, enquanto alma. Se nós olharmos para falar de mudança,
né? E se a gente pensar, vamos pensar em civilização só, né? Vamos deixar o resto para lá, em 6.000 anos. Se a gente pensar nos últimos 100, o nível de evolução, de transformação que a gente está experimentando, ele é 10 vezes maior do que os 5.900 que a gente demorou para sair de lá da primeira civilização dos sumérios e vai, né? Então isso muitas vezes o espírito se espanta e há uma conjugação de forças tão grande que os planetas estão modificando suas rotas, seus eixos, o cosmos está se modificando porque você precisa de energia nisso, né? Você vê uma transformação muito grande e aí muitas vezes a alma fica sem chão, porque do mesmo jeito que nós temos implantado em nós por Deus a sede do novo, quando esse novo é toda hora novo, as coisas são construídas e destruídas ultimamente de uma forma muito efêmera. Né? Tanto é que as pessoas mais tradicionais falam: não, mas não existe mais nada que perdure, nada que seja tradicional. E as coisas vão caindo, vão se levantando e caindo. Talvez seja até para achar esse caminho novo, que não é uma construção. Se a gente pensar uma ruptura com tudo, né? Uma ruptura grande de alma, se a gente pensar em ciência, descobertas todo o tempo novas, astronômicas, e de ciência, né? E aí vem um vírus e você consegue eliminar esse vírus com uma rapidez. Mas uma pandemia, houveram erros, claro. Mas quando? Na última vez que teve lá no começo do século a gripe espanhola, quantos morreram? E dessa vez foi menos, apesar de ser bastante. Se reagiu muito rápido a um vírus muito mais violento do que o da gripe espanhola. Então, muitas vezes a gente fica perdido e entra nisso, né? Entra nisso. Poxa, mas tá, para eu aceitar o novo, eu tenho que deixar o velho ir, mas precisa ser tão rápido, né? Hoje o velho é coisa de um ano atrás, não é coisa de 100 anos atrás, né? A coisa vem numa rapidez e aí, poxa, eu vou me apegar em quê? Você fala de olhar para dentro. Eu tenho que me apegar na minha origem divina, na minha capacidade de aceitar o novo e de querer a novidade. Só que eu entendo a paralisação, porque a gente precisa de um chãozinho às vezes. Esse chão está cada vez mais rápido, né? Você cria coisas novas e você vê em tecnologia, em tudo. Eu ouso dizer até que se aparecem tantas religiões pela mesma ânsia de não encontrar alguma coisa perene. Porque, na verdade, o que é perene? As leis divinas. A religião, ela vai ser de alguém ali que criou umas regras. Ah, não, mas o meu, o teu, e aquilo, e o outro, né? Mas elas vão caindo, porque aí a verdade vem e vai se mostrando. E logo nós teremos que evoluir para uma situação onde não vai ter religião. Vai ter o bem, vai ter amar o próximo de verdade, vai ter respeitar teu irmão, independente do que dele rezar virado para qualquer lado que seja, né? Ele não querer fazer, mas a gente ainda está nessa transição. Então, do mesmo jeito que eu quero e entendo, ou talvez não consiga entender nem essa rapidez atômica, né? Eu quero algumas coisas para segurar um pouquinho, né? Mas e aí a gente volta para a questão dos espíritos mais novos e dos mais não velhos, mas que estão menos acostumados a isso. Você vê que as crianças que nascem hoje, elas querem saber disso. Elas não querem saber dessa demora, né? Quanto tempo vai demorar? Pô, esperar uma hora, né? A questão dos celulares hoje, né? Pô, pai, áudio de mais de 3 minutos não dá para ouvir. Porque quer uma coisa mais concisa, mais rápida. Não dá mais para tergiversar, para procrastinar. É lógico que não dá para, por exemplo, em tudo, mas a gente precisa pegar essa ideia e entender essa ideia e ficar aberto a essa ideia. Senão você vai ficar na ideia que as coisas precisam demorar anos e não precisam. Não precisam se você estiver aberto, se você fizer o que você falou. Olhar para dentro não é olhar para o que você jogou lá dentro.
É olhar para a tua essência de vida que admite a liberdade do outro, o direito do outro de pensar diferente. Isso é que precisa ser visto. E não o meu conceito, não é o que eu joguei lá dentro, é o que eu tenho lá dentro enquanto origem divina. E se eu acredito mesmo nessa fé, se eu tenho essa fé mesmo, por que eu vou achar que Deus está fazendo tudo errado? Ah, é difícil, pô, você olha, é bomba daqui, é cara matando dali, mas eu só vou achar que isso tudo está fora de controle se eu tirar Deus da situação. Se eu falar, pô, ele deixou a gente sem nada, né? Ah, são caminhos tortos, difíceis. Você está dizendo para eu ser condescendente com a maldade do outro? Não, não é nada disso. Não é nada disso. Precisamos lutar contra isso sempre. Só que qual é a realidade? O que é me permitir? Me permitir olhar com os olhos que eu estou há 30 encarnações criando crosta, rastro, milindre? Ou é olhar só um pouquinho no que o Cristo ensinou? Ou ele tinha milindre? Ou ele, cara, ele falou com o Romano, com todos, e ele aceitava. Não concordava, corrigia, e o que ele falava? Vá e não faça de novo. Mas não, a gente está querendo repetir, repetir, repetir velhas histórias, achar que soluções de 50 anos atrás vão resolver, não vão resolver nada, nada, a não ser seu saudosismo hipócrita e egoísta. Ele só vai, uma coisa de 50 anos atrás só vai resolver fomentar teu saudosismo. O resto é o novo, e nós vamos ter que entender isso. Alguns vão entender mais rápido, outros vão entender mais devagar, e não significa, de novo, dar trela para coisas erradas, não é isso. É abrir e entender. Abrir e entender que as coisas são efêmeras, são mais rápidas, para que a gente chegue a entender o que é eternidade. E aí vai começar um jogo melhor, né? Como você disse, um mundo de regeneração. Mas para isso a gente vai ter que limpar muito rastro, como diz o nosso amigo Dr. Antônio. Né, meu amigo Ronaldo? Como é que a gente faz para limpar esses rastros? Peguei ele de surpresa hoje, ó. Ô, senhores, não, a gente vai dar um jeito, sem dúvida tem que buscar uma solução. Para tudo há uma solução, Carlos, né? Primeiramente, bom dia a todos novamente aqui. É, o- a questão é, tudo que você fala, eu peguei muito o que você falou no sentido de, eu gosto quando nós falamos da evolução do planeta, né? A gente abre lá, começa no universo, né? As evoluções, e traz para o micro, né? O micro somos nós, vamos dizer assim, né? Quer dizer, todo mundo está evoluindo, todo mundo está crescendo. Quando falamos em evolução, estamos falando da base da doutrina espírita, né? Então, falar em evolução. Primeiro, falar em reencarnação, que é importante. Os espíritos que, né, vêm a esse planeta ou a outros planetas para conhecer, para aprender, para evoluir. E esse daqui nosso não é diferente. Então, temos aí as nossas necessidades de evolução. O fato de ser mais acelerado, no meu entendimento aqui, ele entra muito na questão do nosso potencial. Eu acho que também tem um ponto que sempre se falou na vida assim, nosso cérebro a gente usa 10%, nossa capacidade pode ser muito mais além e a gente usa um percentual dela, né? Nós vimos isso muito no passado e quando a gente chegou aqui às questões tecnológicas para nós, né, nós percebemos que a gente poderia e nós podemos fazer as coisas com mais rapidez, fazer as coisas com mais qualidade, fazer as coisas melhores. Então, o boom da evolução científica, o boom da evolução do conhecimento, vamos dizer assim, né, se deu nos últimos anos. Né? Então, você tem uma concentração de conhecimento, de potenciais, de tudo, né, na nossa vida, que é a questão, eu não estou falando já da inteligência artificial, que ela vai por si só, né, dar as respostas, né, para nós. Então, vejam, nós, como espíritos que reencarnamos aqui, nós chegamos no momento, a nossa geração, não a geração dos meus pais, que a gente fala, não, a geração que está presencial aqui, né? Os espíritos que estão presenciais aqui nesse momento, nós temos que nos adaptarmos, por quê? Porque nós, de alguma forma, fomos preparados para isso. O que está acontecendo é que nós estamos sendo chamados mais a nos adaptarmos, mais a termos reformas, mais a fazermos mudanças, né?
E como o Carlos falou, é o planetário. Veja, os animais estão sofrendo com as mudanças, né? Mudanças marítimas, marinhas, na verdade, mudanças no tempo, mudanças... Tudo isso nós somos um processo só. Não existe plano B. O nosso planeta é o único. Nós vamos ter que sobreviver nele, nessas condições. E adaptação, o ser humano se adapta a tudo. O ser humano não se adapta, né? Hoje nós estamos aqui, nós quatro falando, se amanhã a gente tiver que viver numa situação diferente, vamos viver, nós vamos nos adaptar, né? Porque nós temos a capacidade de se adaptar a várias situações, né? E aí que eu entendo aqui dessa nossa conversa de evolução, de mudanças, né, de adaptação, e o que está acontecendo conosco, né, essa mudança que o espírito tem que se adaptar rapidamente, essa transformação acelerada, né? Então, lembrando algumas palavras aqui da nossa dirigente, né, que temos que correr, né? E esses desafios, a ideia é quais os desafios que essa geração está e como você está se adaptando a ele e como que é qual é a sua, como diria, a sua participação no sentido positivo de atingirmos o que o planeta quer que seja atingido, né? Então, assim, nós vamos fazer, tá burilando, né? Burilar, nós vamos pegar tudo isso daqui, vamos mexer, daqui a pouco vai sair alguma coisa, né? Então, qual a minha participação da forma positiva, de melhoria? O ser humano tem que se melhorar, né? O ser humano tem que se melhorar, a bondade tem que existir, né? O conhecimento tem que ser para todos, a moralidade tem que mudar. Então, tudo isso que acontece, mesmo esses extremos que nós vemos agora, né? Ou é muito extrema-direita, ou é muito extrema-esquerda, um pouquinho de política, mas só para entender. Tudo isso que está acontecendo é uma batedeira, que vai sair alguma coisa disso daqui para nós, né? Então, para nós, eu ainda vamos achar o meio termo, qual que é o caminho, qual que é o ideal, né, de vida. Então, eu entendo assim que nós temos que nos adaptar, temos que nos entender e mostrar o nosso potencial. Qual a nossa ação em cima de tudo isso, né? E temos que ter, e nós vamos adaptar. Tem pessoas que falam, não consigo usar o celular. E vai e usa, vai ter que usar, vai ter que conhecer, vai ter que saber, né? Então, eu acho que o que está acontecendo nesse momento, dessas adaptações, primeiro nós temos que fazer essa reforma íntima, que nós falamos aqui agora há pouco, a transformação interior, temos que olhar, saber o que nós queremos realmente, né? Muitas coisas que nós queremos no passado, hoje talvez não tenha mais valor, não é a procura, não é ali que eu vou achar a minha felicidade, não é ali que eu vou achar o melhor para mim, né? Não é ali que eu vou me adaptar. Então, temos que desprender um pouco disso, né? Eu sempre fiz isso, mas pode fazer outra coisa. Mas a minha família sempre falou alto, né? Eu falo isso, né? Sempre falou alto, porque são descendentes de italiano, então eu não tenho... Tá bom, mas você pode falar baixo, né? Você tem que se adaptar. Se aqui o ambiente fala baixo, se aqui o ambiente... Então, essas adaptações, eu entendo, pessoal, que o espírito está tendo. Só para concluir aqui, a doutrina espírita, a base é a evolução, a base é a transformação, a base é crescimento. Então, nós temos isso aqui no sangue, né? Nós temos aqui no dia a dia, isso vai acontecer a todo momento. O que está acontecendo é os nossos potenciais, no plano espiritual não há ociosidade. Lembra? Não há ociosidade, o plano espiritual trabalha o tempo todo. Na casa dos tarefeiros, o que está acontecendo é os doutores que vão lá, os enfermeiros que vão lá, os médicos, as médicas que vão lá, vão trabalhar. Não existe ociosidade. Então, é um conjunto de potências, espíritos encarnados e espíritos desencarnados, né, mas que estão em reticidade, que vai nos auxiliando para que a gente puxe, para que a gente chegue nos nossos objetivos. Esse é o meu entendimento. Falando de Jesus, há 2.000 anos atrás, o homem veio, né, no nosso planeta, dividiu o tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo. São mudanças radicais, né? A gente pega o que acontecia antes, era um formato. Agora, Jesus é um outro formato. E essa mudança em nós também vai existir. O antes de nós e depois de nós. Nós vamos ter que, em algum momento, nos entendermos aqui e mudar. Essa geração que vem passando por perrengues, vamos dizer assim, né? Vamos dizer essa palavra anteriormente, vai ter que mudar, vai ter que se adaptar. Então, e nós temos potencial para isso. Ou seja, não se dá a cruz, né, a cruz para se carregar aquilo que você não tem potencial, não. Aquilo está acontecendo conosco, são as nossas necessidades e a nossa evolução. Então, essa puxada de evolução, essa escada que nós vamos subindo, está com certeza programado e que nós vamos fazê-la da melhor forma possível nessa nossa evolução. Eu acho que é um pouco disso, Maurício, passando a bola para você, hein?
Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Fabinho, Carlão, Ronaldo. Bom dia, pessoal que nos assiste aqui. Vocês sabem que é, vocês vão falando, a gente vai aqui raciocinando, a gente vai aqui refletindo, a gente vai aqui levando pensamento aos céus, pedindo sabedoria, inteligência, boas intuições, para trazer algo de bom, algo bacana aqui para vocês. Mas, assim, uma coisa que eu escrevi aqui enquanto vocês estavam falando é transformação. Essa palavra é importante. E essa transformação dá trabalho. Essa reforma íntima, essa transformação interior dá trabalho. A pessoa pode falar o que quiser. Às vezes, nós, seres humanos, temos que ser empurrados para a coisa acontecer. E às vezes a gente se acomoda com a situação. Está uma situação legal. E às vezes até em situação não muito boa, a pessoa se acomoda. Se adaptou, está lá, está tudo bem, vamos ficar do jeito que está aqui, está tudo certo. Só que às vezes você precisa ser empurrado para haver essa transformação, para ver essa reforma íntima. Então, quando a gente fala dessa transformação interior, dessa reforma, dessa modificação, isso dá trabalho você progredir, dá trabalho você evoluir, dá trabalho você fazer as coisas acontecerem. E aí, no Evangelho diz, né? é, uma parte lá, o Fabinho sempre coloca, o que é preciso? Paulo tem a pergunta e fala assim, basta você fazer a sua parte, você tem que fazer a sua parte, você tem que se empenhar, você tem que se esforçar. E tudo isso a gente coloca por quê? Porque tem alguns ditados importantes, né? Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Como já dizem, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Então, a gente tem que estar ali, né, se empenhando, se dedicando para essa transformação. E, para isso, o Fabinho colocou bem, nós precisamos querer também. Se ele até falou da reforma da casa, se eu não quero reformar a casa, tá uma rachadinha aqui, você vai dando um tapinha ali, um tapinha colar, e você não mexe. Aí, quando você quer, você mexe. Por exemplo, tem uma história que eu sempre gosto de contar, e faz tempo que eu não conto lá nos telefones da história, que é aquela do cachorro, né? Não, assim, o cachorro estava lá no posto, a pessoa um viajante, estava viajando, e o cachorro lá no posto, esse cachorro estava deitado em cima de um prego, e chorando. Chorando, chorando, chorando. Aí o meu viajante perguntou para o frentista, o que está acontecendo? Por que o cachorro está chorando? Ele está deitado em cima de um prego. Pô, mas tira ele de lá para ele não se machucar, para ele parar de chorar. Não, não vou tirar ele de lá. Aquele prego está incomodando, ele está chorando, ele está reclamando, mas ele não está se mexendo em querer sair de lá. Quando ele quiser modificar, quando ele quiser, né, parar com essa dor, ele vai se mexer e ele vai modificar. Então, moral da história de tudo isso, né, com relação a esse cachorro. Quando nós queremos modificar, quando nós queremos, né, fazer a coisa acontecer, nós fazemos. Obviamente, guardada algumas circunstâncias, guardada algumas proporções, obviamente. Mas, a partir do momento que, quando nós estamos determinados, nós queremos, e às vezes você está numa situação tão assim complicada e você consegue transformar, você consegue modificar. E aí, mas você modifica primeiro dentro de você, é de dentro para fora, não é de fora para dentro, não é para aparecer, fazer com que os outros olhem, mas sim de você querer essa modificação. E eu falo tudo isso por quê? Porque nós somos uma usina geradora de energia. Nós, seres humanos, somos uma usina geradora de energia. Então, nós geramos energia o tempo inteiro, com pensamentos, com ações, com atitudes. E aí, eu fecho aqui o ciclo colocando a seguinte situação. O Fabiano até colocou é aquele ciclo, né? Fé, fazer e conseguir. E aí você tem fé, você vai, faz o que precisa ser feito e consegue. Mas tem que saber o que você quer. E aí, voltando por mais de novo. Se você não sabe em que direção você vai, qualquer vento te leva para qualquer lugar serve, mas tem que saber o que você quer. E aí, quanto mais você faz, mais você tem fé e mais você vai conseguir. Então, esse ciclo, ele vai aumentando cada vez mais. E nós estamos nessa situação. Hoje, essa geração que está nascendo aqui, ela está vindo com essa pressa. O Ronaldo até colocou essa pressa de internet, essa pressa de tecnologia, essa pressa de uma série de coisas. E nós, que somos aí da década de 60, o Fabinho, que é um pouquinho da década de 70, né? A gente veio para fazer parte dessa transformação. E imagina nós que era tudo antigamente, não tinha nem telefone, o telefone era fixo e demorava 2, 3 anos para sair um telefone. Hoje, com um clique você faz tudo no celular. Olha que adaptação nós tivemos que passar.
Olha que transformação que nós tivemos que passar. E tem gente da nossa idade, e aí eu falo, até brinquei na semana passada de 60 a mais, que não sabe nem mexer no celular. Então, assim, são adaptações que nós precisamos fazer e nós que estamos fazendo parte de tudo isso. Então, essa transformação, eu entendo também que essa transformação está dentro do nosso DNA, faz parte de nós essa transformação. E aí a gente está em constante progresso, em constante evolução. Então é isso, é essa a questão que a gente coloca para vocês, é isso que a gente deixa aqui para vocês. Se transformem, se modifiquem, se melhorem. Todos os dias, não precisa melhorar da água por vinho, mas está melhorando um pouquinho por dia. Um tantinho por dia. Um pouquinho por dia que você melhora, você vai ver o quanto isso vai fazer bem lá na frente. É isso que nós deixamos para vocês. Isso aí, Fabinho. Até mais, turma. É isso aí, pessoal. Bom, para fechar, se você pensa assim, se você está meio acanhado, está meio xoxo aí, meio tímido, lembra das suas conquistas, por menor que seja. Quando nós conquistamos algo, isso nos motiva, fortalece a nossa autoestima, nos faz querer mais e nos melhorar e buscar mais. Então, para um pouquinho, deixa o coitadinho de lado, vamos arregaçar as mangas, né? Porque a nossa evolução, essa tal evolução que todo mundo fala, não ocorre de forma isolada. Então, pensa o seguinte: quando você se transforma o seu interior, a sua alma, o teu espírito, consequentemente, a gente já falou em outros vídeos sobre o poder da influenciação nossa ou do plano espiritual em nós, você influencia o ambiente ao seu redor, né? Relações mais saudáveis, maior empatia, mais senso de propósito, são algumas das situações que esse processo de transformação, de evolução, causa no seu entorno, na tua casa, na tua família, no teu local de trabalho. Quando você se permite evoluir e segue no teu acreditar em você, em Deus e no teu próximo, você contribui para um mundo melhor, mais harmonioso. Portanto, que nós possamos, assim, é, acreditar e realizar as aspirações da tua alma, a evolução, sendo ela uma das maiores contribuições que nós podemos fazer, tanto por nós quanto para o nosso planeta. Então, pensa nisso, fica com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau.